Meus Camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo. Isto também é notícia. Manos, falando mais uma vez aqui sobre o dever de todos os angolanos prepararem-se para as próximas eleições. Lembrando que o MPLA, desde que está no poder, mesmo a contar desde no ano de 92 até agora, em 2020, todas as eleições que o MPLA passou foram eleições todas falsificadas e manipuladas e inventadas e números criados para dar vantagem no MPLA, e toda a gente sabe disso. Vocês lembram muito bem no caso quando o Egínio Carneiro foi apertado pela PGR. Egínio Carneiro veio a público e disse que realmente o MPLA não ganhou as eleições foram falsificadas, foram manipuladas, foram inventados números para pôr o MPLA mais à frente, e o MPLA ficou de boca calada. Então, por que aconteceu isso? Porque os membros do MPLA estão acostumados só a roubar, Então, desde o poder que José Eduardo dos Santos exerceu quase 40 anos, o José Eduardo Santos ensinou a todos os seus dirigentes que no MPLA ninguém trabalha, só rouba. Então, é por isso que eu muitas vezes já disse que o MPLA sempre que passasse no processo de umas eleições em Angola, o MPLA nunca ganhou as eleições desde 92. Todas as eleições foram sempre falsificadas e manipuladas. E isto tudo tinha apoio e dedo de Rui Ferreira e Júlia Ferreira. Aqueles dois tinham que ser fechados dentro de uma jaula com 5 bulldogs lá dentro, que é para eles sentirem as mordidas. Como é que é, o que eles andaram a fazer no povo angolano de Cabinda ao Cunene. Então, agora vocês veem mais uma coisa. O que acontece agora? Agora chega o caso do Luanda Leaks. Luanda Leaks chega, agora ficam todos atrapalhados, mas nós angolanos, o Luanda Leaks para nós não é uma novidade, porque nós já sabíamos, nós angolanos todos de Cabinda ao Cunene, nós já sabemos quem são os gatunos que roubaram Angola, quem são os gatunos que se beneficiaram, quem são os gatunos que participaram do banquete dos 600 bilhões. Lembrando que Angola, depois de 1992, depois da guerra, o barril de petróleo estava a $100 por barril. E Angola, 2 anos depois da guerra, Angola conseguiu fazer 93 bilhões de dólares. Só para vocês verem mais, só para terem mais ou menos uma noção. 93 bilhões de dólares. Então, foi aí que o MPLA, quando abriu os olhos e disse, agora é a oportunidade de começarmos a roubar. Depois, foi naquela altura, Jonas Savimbi morre, o MPLA veio com a força para roubar mais o povo angolano e pensar que realmente a UNITA não viria atrás deles mais, porque a UNITA já não teria mais pernas sem Jonas Malheiro Savimbi. Então, agora, quando isso começou a andar, o MPLA começou a faturar. Agora, se formos a ver as datas, Isabel dos Santos diz o quê? Diz que ela ficou rica. Vocês imaginam que Isabel dos Santos aparece que 4 anos depois de 92. E a Isabel dos Santos não conseguiu até hoje trazer pelo menos uma das galinhas que deu os ovos que ela diz que vendeu para ficar milionária. Vocês sabem muito bem disso. Tá vendo? Então, é aí quando começou a sair a divisão dos 93 bilhões e depois, 2 anos depois, mais 93 bilhões. É por isso que quando a UNITA veio
veio com relatório geral de quanto é que Angola fez esse tempo todo, deu 600 bilhões. É para vocês verem, só para terem mais ou menos uma ideia. O Dubai foi transformado com 400 bilhões. 400 bilhões o Dubai foi transformado, que é o Dubai que é agora. Toda a gente sabe que ele era um deserto. Está ali, não é? Agora, 600 bilhões. Esses membros todos do MPLA têm bilhões. Têm bilhões. Sabemos agora quantas pessoas morreram por causa desses bilhões, está na conta desses bandidos, gatunos, gajos sem juízos, cunangas. Porque é o que eu digo, os membros todos do MPLA são todos cunangas, todos são cunangas, ninguém nunca trabalhou. Por que eu digo isso? Eu digo porque vamos só verificar aqui uma coisa muito profunda. Eu sempre disse que o MPLA nunca governou Angola e o MPLA nunca vai conseguir governar Angola. O MPLA simplesmente está no poder. Então, há aqui duas coisas que diferenciam: a estar no poder e a governar Angola. Então, é uma coisa totalmente diferente. Então, quem governa Angola dá melhoria no povo, dá trabalho no povo e faz com que haja hospitais para todo o angolano de Cabinda ao Cunene, igualdade a todos. Agora, quem está no poder não quer saber do povo. Quem está no poder quer saber dos próximos que estão no braço esquerdo deles, no braço direito deles. Quer saber mais da família deles, quer mais roubar e o povo que se lixe. É por isso que Angola houve sempre aquelas maratonas, que é para quê? Para embebedar as pessoas, embebedar os jovens esquecem realmente qual é a trajetória dele, qual é o futuro dele, qual é o caminho que ele vai. Então, aquelas maratonas que houve sempre em Angola, que o MPLA organizava, era para distrair a mente dos jovens todos. É por isso que vocês veem muitas vezes que a Unitel, aqui mesmo em Angola, a Unitel dá os saldos nos telefones limitados para as pessoas não terem muitos acessos à internet, para não saberem de muita coisa. É por isso que o saldo hoje aqui em Angola ainda é difícil. Então, vamos ver agora como é que é. Por que esse tempo todo que José Eduardo dos Santos esteve no poder só fez benefício aos membros do MPLA? José Eduardo dos Santos, esse tempo todo no poder, o que é que ele criou? Não criou nada para os angolanos. Simplesmente criou RIMB. Para quem não sabe o que é RIMB, eu já falei isso antes. RIMB é uma abreviatura de ricos, milionários e bilionários. Estão a ver por que eu digo que o MPLA nunca trabalhou, os membros do MPLA nunca fizeram nada por Angola, simplesmente roubavam. E o que acontece nesse exato momento? Os membros do MPLA são todos cunanga porque nunca trabalharam. Então, nunca trabalharam, só se dedicaram a roubar. E hoje em dia, os próprios filhos desses gatunos também serão gatunos. Os netos também serão gatunos, porque vão seguir a mesma trajetória que os avós fizeram. Roubar o povo angolano. É isso que acontece. Hoje, se vocês forem ver, nenhum dos filhos desses grandes dirigentes do MPLA que roubaram trabalham. Ninguém trabalha, todos eles vivem boa vida, a desfrutar e a usufruir do dinheiro roubado em Angola. Está aí um exemplo, por exemplo. Vamos só começar assim. Só a Isabel nunca trabalhou na vida dela. Por quê? Porque teve acesso a ter bilhões e milhões diretamente dos bancos do Banco Nacional de Angola. Então, a Tizé é a mesma coisa, o Zeno é a mesma coisa, os filhos do Nandô é a mesma coisa, os filhos do Copelipe é a mesma coisa, os filhos do General Dino é a mesma coisa, os filhos do Manel Vicente é a mesma coisa, os filhos do Egínio Carneiro é a mesma coisa. Esses todos, ninguém nunca trabalhou. Tiveram sempre uma vida de ostentação do dinheiro roubado que os pais roubavam para dar nos filhos. Por isso é que eu digo que os pais são cunanga, os dirigentes do MPLA são todos cunanga, nunca trabalharam, porque só roubavam. Porque uma vez eu lembro-me que o Adalberto da Costa Júnior no Parlamento,
quando levantou uma lista a dizer no Nandó que geralmente numa Assembleia Nacional todos os membros, ministros e deputados têm que estar lá a trazer um relatório mensal do que é que fizeram no mês passado. E aqui neste Parlamento angolano não temos isso. Por que não temos isso? O Adalberto depois levanta uma lista a contar ali dentro do Parlamento, lá na Assembleia, a mostrar que faltava naquela altura 8 ministros, 11 deputados, e ele pergunta ao presidente da Assembleia aonde que estão esses senhores que deviam estar aqui hoje. Nem sequer disseram por que não vieram no Parlamento hoje, porque eles estão acostumados a não fazer trabalho, a não trazer relatórios que comprovam o que eles fizeram o mês passado. Por isso é que eu digo que os membros do MPLA nunca trabalharam, são cunangas. E os filhos também são a mesma coisa. Então, esses gastores merecem o quê? Merecem cadeia. É por isso que hoje, agora, com esta coisa do Luanda Leaks, eles estão todos chateados e preocupados. Por quê? Porque eles nunca fizeram nada pelo povo angolano, simplesmente roubavam. E agora, hoje, vocês veem, tem muitos portugueses envolvidos nesta merda toda aí, nesta roubalhagem. Por quê? Porque também os portugueses também, que nunca se deram bem na vida, queriam ter uma vida de luxo, então tinham que se juntar nos corruptos e bandidos angolanos. É por isso que está como está. Por isso é que eu digo, mais uma vez, o José Eduardo dos Santos, na trajetória dele, não formou ninguém capacitado para conseguir levar Angola ao extremo, para governar Angola. Nem mesmo João Lourenço vai conseguir mudar Angola. Nem mesmo João Lourenço vai conseguir mudar Angola. O que tem que acontecer em Angola é o seguinte, é que tem que criar uma extinção do MPLA. O MPLA tem que desaparecer. Não pode existir mais como uma força política. O MPLA tem que desaparecer e mais nada. Só assim é que Angola vai para frente. E eu acho que todo angolano ouvindo isso de Cabindo Cunene realmente devem estar a bater as palmas, sim senhora, de saber que realmente este é o único caminho que o MPLA pode enfrentar. É a extinção, desaparecer. Porque José Eduardo dos Santos, o tempo todo no poder, só criou rimibis, ricos, milionários e bilionários. Por isso é que hoje está foragido na Espanha. E muitos membros do MPLA ainda, agora em 2022, vão começar a fugir de Angola. Vocês vão ver isso. Vão começar a fugir de Angola. Vocês vão ver isso, vão concretizar com vossos próprios olhos. Porque a extinção do MPLA está a chegar ao fim. É isso mesmo, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.